Boa tarde novamente. Sou o professor Marcos Abraão, professor do Sistema Morfofuncional Nervoso Cardiorrespiratório, tá? E estamos falando em relação ao sistema cardiovascular, ao sistema cardíaco. Estou dando explicações em função de quê? Como o músculo cardíaco, ele trabalha de tal maneira para fazer com que haja o quê? A questão da transmissão, da passagem do sangue para todo o corpo. Certamente o sangue, por si só, ele não é apenas impulsionado, apenas pelo evento cardíaco. Existem outros eventos que nós vamos discutir que ajudam nisso aí. Tanto que, em função da sua posição, em função exatamente da questão das células, todo o conjunto, obviamente, vai ser importante em virtude disso. Então, o que acontece? Quando você tem o coração e fala em relação às suas células, elas têm uma proximidade muito grande em relação às fibras musculares. Então, essas fibras musculares estriadas vão ser importantíssimas exatamente para que haja o quê? Essa junção. Então, essa junção vai ser dada por algumas estruturas, especializações importantíssimas para essas células. E uma delas, exatamente, são os discos intercalares, as chamadas junções gap. Essas junções permitem exatamente o quê? A passagem de íons, que você vai ter o quê? De sódio e potássio em relação ao coração. Deixa eu até aproveitar e mostrar aqui meu modelinho, aqui, que vai ajudar a gente até ver umas coisas para vocês. Agora que eu lembrei que eu tinha ele, eu acho que vai ser bem interessante. Vocês estão vendo na minha mão? Ei, meninos, estou falando com vocês. Estão vendo aí na webcam? Slide. Tem que clicar no nome dele. Oi? Não entendi. Tem que clicar no seu nome para aparecer sua imagem. Não está vendo minha imagem? Eu estou vendo. Está aparecendo no slide aqui. Tem que clicar no seu nome. Tá. Sim, porque vocês estão nos celulares, tudo bem. Mas como Bárbara me fez a importante intervenção dizendo que eu não estava gravando, agora eu estou gravando e vocês depois vão ver isso no slide. É bem legal o que está na minha mão. É um modelo exatamente anatômico, tá? De um indivíduo. E aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar melhor para vocês. Espera aí. Aqui. Pronto. Na posição que eu tenho. Apareceu? Pronto. Então, você tem exatamente o quê? O coração aqui, tá? Eu só estou mostrando ele rapidinho. Depois eu vou falar no próprio slide isso. O coração, em função da posição que ele tem no mediastino, ele vai favorecer muito a passagem do sangue pelo corpo, tá? Então, com isso, o que acontece? Ele tem uma posição física importante, que daqui a pouco a gente vai falar dela, que ajuda a impulsionar o sangue, e tem uma ligação direta com o cérebro. O cérebro estabelece uma ligação com o coração via exatamente o quê? A questão de todos aqueles nervos que nós conversamos, do sistema nervoso autônomo. Então, isso vai garantir que o coração tenha o quê? Esse batimento, esse ritmo, em função disso aí. Bem, mas só que esse coração, como eu estava dizendo a vocês, vai ser necessário que ele tenha também o quê? Uma inervação extra, tá? Isso vai garantir exatamente via o quê? A questão dos chamados nódulos, que daqui a pouco a gente vai falar dele. O famoso marca-passo cardíaco, eu vou comentar sobre ele já já. E o que eles fazem? Exatamente fazendo o quê? Que haja passagem de impulsos elétricos ao longo do coração. Então, no coração, eu vou pegar até o coraçãozinho aqui na mão. Pronto. Eu tenho um maior que esse, depois eu vou mostrar para vocês. Esse coração, em função dele, o que vai acontecer? A passagem do impulso elétrico vai ser dinâmica, tanto que, em ambos os sentidos, de cima para baixo, como para os lados, tá? Eu vou ter um coração maior, depois eu vou trazer na próxima aula. E com essa ideia exatamente desse coração, o que vai acontecer? Eu preciso que ele seja todo o quê? Inervado. Ele tem exatamente uma passagem de corrente elétrica que seja homogênea. Senão o coração não consegue contrair. Os átrios na sua parte superior, que são exatamente as duas cavidades superiores, e os ventrículos, que são na sua cavidade inferior. Eles precisam contrair juntos e ritmadamente. Precisam contrair e relaxar juntos. Então, com isso, com esse trabalho, é necessário que você passe o quê? A corrente elétrica. Essa corrente elétrica pode vir por parte do próprio sistema nervoso, tá bom? Como também vai poder vir em relação a quê? Em relação ao chamado
inervação do coração, ou seja, a questão dos nódulos sinoatriais e atrioventricular, que eu já vou mostrar para vocês. E o que faz esses nódulos? Eles vão favorecer a passagem exatamente de sódio e potássio, gerando corrente elétrica. E é exatamente para isso que existem as junções. As junções favorecem essa proximidade das células, para que a carga elétrica possa passar por elas. Essas células são tão juntas, quando a gente voltar às aulas, eu vou mostrar para vocês isso ou em microscópio, ou no próprio laminário da faculdade, que vocês vão ver que as células são tão próximas, que você parece que é um tecido plurinuclear. Mas não é. As células estão sobrepostas uma à outra. Então, com isso, ela vai ter o quê? Ela vai poder fazer com que haja a passagem disso aí homogeneamente, tá bom? E essa junção vai favorecer muito exatamente a contratilidade. Por isso que o coração depende tanto das suas células e depende exatamente dessa corrente elétrica. Tem uma outra coisa, que exatamente está falando aí no texto, que vocês estão vendo, que favorece muito o coração, que são os túbulos T. Para que servem os túbulos T? Os túbulos T servirão exatamente para quê? A passagem do cálcio ao longo de todo o coração. Mas esses túbulos T têm uma coisa diferente dos túbulos T que vocês aprenderam em relação ao tecido muscular esquelético. Eles são bem maiores. Eles são exatamente um calibre muito maior para fazer essa passagem do cálcio ao longo de todas as células. E tem mais uma coisa. Existe uma membrana que envolve o coração. Essa membrana se chama pericárdio, que eu vou mostrar também daqui a pouco. E o que vai favorecer? O coração vai estar o quê? Mergulhado em cálcio o tempo todo. Mais ou menos com essa ideia aqui, ó. Eu estou aqui com o recipiente, estou de novo aqui com o coração pequenininho aqui na minha mão. Está aqui na minha mão direita, estou batendo o dedo nele. É como se eu mergulhasse ele aqui dentro desse frasco, desse recipiente. Esse recipiente tem cálcio até em cima. Então é como se eu pegasse o coração e colocasse todo ali dentro do recipiente. Isso é um mergulho que ele fica o quê? Eterno dentro desse cálcio. E por que isso é importante? Porque exatamente isso vai favorecer o quê? O batimento. Você precisa ter muito cálcio para que exatamente haja o quê? A contração e o relaxamento. A ligação reversível do cálcio. O tempo todo o cálcio está ligando e desligando dessa musculatura. Então, com isso, vai favorecer muito, obviamente, essa passagem. E tem mais uma coisa, garotos. Vocês têm um retículo sarcoplasmático. Para quem não lembra o que é o retículo sarcoplasmático, é a mesma coisa que o retículo endoplasmático, tá? Da célula. Mas só que, como a gente está falando de célula muscular, você chama de retículo sarcoplasmático. Então, o que acontece? A questão toda é que ele é um pouco menor em relação ao músculo esquelético. De repente, pode te chamar a atenção isso. Já que eu estou falando que depende tanto do cálcio, mas só que você tem que lembrar uma coisa que também eu estou dizendo. A membrana que está envolvendo o coração é o pericárdio. Cálcio está com que bastante quantidade nesse líquido extracelular que está ao redor do coração. O coração está mergulhado nisso aí. E tem mais uma coisa. O tempo todo ele está ligando e desligando e também passa em grande atividade, em grande quantidade, pelos túbulos T, que são bem maiores. Então, o retículo sarcoplasmático, praticamente, vamos dizer assim, ele simboliza um armazenamento. Você não teria necessidade de tê-lo armazenado tanto tempo. Então, o tempo todo, o cálcio está em circulação. Vocês querem perguntar algo, falar alguma coisa? Tudo certo? Então, vamos lá. Com isso, continuando, você tem lá as chamadas junções comunicantes. Repara nelas aí. São exatamente essas folhas lilazes, são o quê? São os tecidos, tá? São as membranas das células musculares. Os túbulos que você está vendo à tua direita, tá? Que é exatamente parecendo que é um canal. O que acontece? É por ali que fica passando sódio e potássio. Tanto que você está vendo, ó, repara só na figura direita. A figura lilás está exatamente o quê? A questão dos como é que chama? Dos fosfolipídios, tá? De membrana. Então você está vendo que esse túbulo atravessa exatamente o quê? Comunica duas membranas de células. O que eu estava falando para vocês. Você tem uma, né, na teu desenho à direita, uma à esquerda e uma à direita. E são comunicadas por esses canais. E por que ela é tão importante? Pelo motivo que eu te disse agora. Sódio e potássio passando constantemente, gerando a carga elétrica. Isso vai fazer com que você tenha exatamente digamos assim, uma estrutura celular característica do coração e que também somente vai ser encontrada na placenta.
é o que a gente chama de sincício. O que é sincício? Sincício nada mais é do que células muito próximas uma à outra, de tal maneira que parece que o tecido, quando você olha para o tecido, parece ser um tecido o quê? Pluricelular, plurinuclear. Então parece que não tem várias células, parece que tem apenas uma única célula gigante com vários núcleos, tá? Se a gente tem uma figura disso aí já já. Então, com isso, o sincício é característico do coração e característico da placenta. E isso vai ser importante porque ele lembra também o próprio mecanismo de ação que você tem lá nas fibras musculares esqueléticas. Como assim? Se você lembrar na esquelética, o que tinha? Você tinha o sarcômero, lembra? Que era a unidade de contração da musculatura esquelética. Na musculatura cardíaca, você vai ter actina e miosina, ou seja, fibra grossa e fibra fina, uma sobreposta à outra, deslizando uma sobre a outra. Então, com isso, o que vai acontecer lá, garotos? Vocês vão ter exatamente esse deslizamento, tá? Similar ao que eu chamei de teoria do filamento deslizante lá na musculatura esquelética. Isso vai ser ajudado muito para que isso ocorra, essa ligação, o tempo todo, esse movimento, em função exatamente do que? Da sua estrutura celular, que eu estou falando, essas células muito próximas, tá bom? E em questão da função da corrente elétrica gerada pelo sódio e potássio. Então, isso vai ser importantíssimo para que haja a primeira parte física e fisiológica também do coração em função do seu movimento. Outra coisa, já adiantando para vocês. Lembre-se que a parte superior do coração a gente chama o quê? Aquilo de átrios. Coração é dividido em 4 cavidades, tá? A gente vai ver isso aí também já. As 2 superiores são chamadas de átrios ou aurículas, e a de baixo, as embaixo são chamadas o quê? De ventrículos, tá? Você tem um par de átrios em cima de um par de ventrículos, tá? Então, com isso, o que vai acontecer? Você vai ter exatamente a estrutura do coração dividida em cavidades que vão funcionar o quê? Ritmadamente, como a gente está falando agora. E olha o que eu estava dizendo aí, a questão exatamente das células. Repara que elas estão bastante unidas. Tanto que você vê lá, ó, os discos intercalares, tá bom? Ligando exatamente esse rajado preto que você está vendo exatamente no slide, mostra exatamente os discos intercalares. Então, ele fazendo a união das células. Se você olhar na célula como um todo, parece até que não tem várias células aí, mas tem diversas células aí. Então, essas diversas células estão bastante unidas em função dos motivos que eu te falei. Outra característica dele é que o tecido é bastante vascularizado. É um tecido que, por ter o quê? Gasto de energia muito grande, você vai ter o quê? Muitas mitocôndrias, tá bom? Gerando, obviamente, energia suficiente para que haja contração das fibras musculares, e você vai ter o quê? Bastante energia sendo consumida por essas fibras, tá? Então, o tempo todo isso está sendo oxigenado e sendo nutrido. É necessário, obviamente, em função disso aí. E olha o coração, como eu disse a vocês. Você tem o coração com uma camada muito compacta, mas mesmo assim, você consegue diferenciar o quê? 3 camadas específicas. À direita dá para você ver isso, ó. O epicárdio, que é a parte mais superior, tá bom? Miocárdio, que é o quê? A mais centralizada, e o endocárdio, que é a mais o quê? Mais próximo aos vasos, mais próximo à estrutura mais central do coração. Então, isso é importantíssimo em virtude disso aí, para que haja, digamos assim, a compactação do coração. Então, essa compactação do coração vai ser importante em virtude disso, para que haja exatamente o que? Movimento ritmado que eu disse para vocês, tá? Então, esse movimento vai ser garantido pela compactação da massa muscular. E, de novo, repara como as fibras estão juntas. Tanto como eu disse, não dá, parece até que você não consegue visualizar que tem células ali. São fibras todas entrelaçadas. E isso vai ter motivos muito grandes, exatamente em função do quê? Da carga elétrica, que a gente vai comentar mais. Só um minutinho, Dandara, deixa eu só fechar a frase. Que vai ter exatamente um ritmo, tá? Muito garantido por esse. Só um minuto, Dandara. Que em função desse entrelace das fibras, tá? Vai garantir exatamente que haja o quê? Esse batimento constante em função do próprio quê? Ritmo cardíaco. Pode falar, Dandara. Não, você vai falar que tá falando. Você não está me escutando? Tava travado. Tá. O slide ou eu? Sua voz. A voz, é o ritmo, a internet. Como eu te disse, agora, dessa vez, essa semana
semana é eu que estou sofrendo com a internet. Já tem uns 3 dias que ela está assim, tá lenta. E aí tá dando delay em relação à voz. Voz e imagem. Então, às vezes, até tirando a minha cam, até para ver se melhora isso aí. Então, de vez em quando, você vai ver que eu vou dar uma travada nela por causa disso. Mas qualquer coisa, me interrompe, se você não entender. Por favor, só Tá um pouquinho, que você falou que eu não escutei. Por favor. Perdão, Nanda. Peraí, Dada, deixa eu botar aqui o fone que também. O teu tá um pouco chiadinho. Peraí, só um minutinho. Fala de novo. Pronto. Eu falei só para você voltar um pouquinho a explicação, porque eu não ouvi. Ah, você quer que eu volte um pouco nesse slide mesmo? Que você quer que eu volte? Sim, nesse Pronto, volto sim. Vamos lá. O que eu estou falando? Aqui você está visualizando o coração. Então, com isso, com o coração, o que acontece do teu lado direito, aí com a visualização desse corte, vamos dizer assim, do músculo? Você vê exatamente a sobreposição de camadas teciduais, tá, garotos? Então, com isso, você tem a mais superior, que é o epicárdio, a mediana, que é o miocárdio, e a mais interior, que é o endocárdio. Elas todas juntas é que vão fazer com que haja exatamente o quê? A questão da, digamos assim, desse envolvimento, desse entrelace de fibras. Tanto que você nota que é um entrelace de fibras quando você olha o miocárdio. Repara, praticamente parece que você não está mal vendo as células. Elas estão tão próximas, tão coladas, juntas uma à outra, que as membranas parecem que vão se fundir. Mas elas têm exatamente o quê? Fibras separadas. Tanto que eu falei no slide anterior que isso era chamado de sincício. Isso é uma característica biológica desse tipo de tecido, tá? O mesmo a gente encontra na placenta. As células muito próximas dão uma característica, uma visualização em que parece que é um tecido plurinucleado. Mas isso é falso, tá? As fibras estão separadas, as células estão devidamente individualizadas, tá bom? Então vamos lá, vamos avançar. Com isso, agora a gente está vendo exatamente o que? A membrana que eu disse a vocês, que é o pericárdio. Esse pericárdio é uma membrana, tá? Como vocês estão vendo, envolvendo o coração, que permite que haja um espaço entre a membrana e um espaço entre o que? O músculo cardíaco. E os dois dedos. Nesse meio aqui é o líquido extracelular. Então, esse líquido extracelular que fica aqui banha todo o coração. E está rico em cálcio. Muito cálcio. Tanto que aqui vai até fazer um comentário. A questão, por exemplo, quando você tem, digamos assim, uma parada cardíaca, eu tenho algumas formas que eu posso reanimar esse indivíduo. Eu posso fazer massagens mecânicas, exatamente fazendo com que o coração volte a bater. Eu posso fazer o quê? Dar choques elétricos, que é o famoso desfibrilador, né? Você bota 2 polos no indivíduo e dá cargas elétricas para disparar esse coração. E tem uma outra que você pode fazer via o quê? Injeções de cálcio. Eu posso reestimular esse coração com cálcio, em função disso aí, tá? Então, eu posso reanimá-lo de várias formas diferentes. E o pericárdio garante exatamente essa junção aí, em função de... junção não, perdão. Essa manutenção, vamos chamar dessa maneira, essa quantidade de cálcio ao redor do músculo cardíaco. Tudo certo aí? Todo mundo ouvindo? Tudo bem? Então, vamos lá. Qualquer coisa me para como as meninas me pararam. Aqui mostra exatamente um resumo até do que eu falei ainda agora. Olha o miocárdio, exatamente aquela parte mediana, como as células estão muito próximas. Repara no desenho superior à esquerda. Exatamente essa proximidade celular é tão grande que parece que você tem o quê? Uma grande célula. Mas não é. São fibras exatamente o quê? Transversais, sobrepostas uma à outra. E essa junção vai permitir isso. Muitos capilares, como vocês estão vendo aí embaixo, como eu disse a vocês. Ou seja, há uma vascularização própria do coração, que inclusive algumas delas você conhece como, acho que vocês já ouviram falar, chamadas de safenas, né? As famosas vasos que irrigam o coração e permite que ele esteja sempre oxigenado e nutrido, até porque as mitocôndrias, que são as organelas celulares, precisam de muito, obviamente, que é glicose para poder fazer essa queima e transformar isso em ATP, e consequentemente haver o batimento, né? A contração, que é a sístole, e o relaxamento, que é a diástole. O que você está vendo à tua direita, tá alaranjado, seria exatamente o quê? A ideia dos túbulos T. Os túbulos T são muito grandes, então por isso que fica daquele jeito ali. Então com isso favorece o quê? A passagem exatamente do cálcio. Ele vai circular por toda a fibra. Ah, mas Marcos, ele não está envolto pelo pericárdio? Sim, tá. Mas para garantir, mais ainda, até por causa dessa proximidade, você ainda tem os túbulos
ter para favorecer essa passagem. Ou seja, há uma integração muito grande entre, obviamente, desse banho de cálcio e as próprias fibras cardíacas. Tá bom? Vamos lá. Então, tudo isso foi para te falar o seguinte: é para bancar, para garantir a questão da fisiologia da condução elétrica. Ah, mas o coração não é só bater, contrair, relaxar e acabou? Não. Esse é o grande ponto. O coração tem... eu até comentei com vocês na época no sistema nervoso que ele era interessante por esse motivo. Se, de repente, você fizesse uma retirada do coração do indivíduo, ou então, de repente, vamos dizer, de um mamífero, tipo um boi, você tirar o coração dele, assim que você matasse o boi, retirasse o coração, ele ia pulsar na sua mão. Por que ele vai pulsar? Mesmo separado do cérebro, tendo sido cortado. Porque exatamente a inervação do coração é própria exatamente para dar esses estímulos. É para poder garantir 24 horas por dia, ininterruptamente, exatamente essa quantidade de estímulos. Só vai variar para mais ou para menos. Você tem mais ou menos batimentos. Tudo dependendo exatamente da fisiologia. Então, isso só vai ser apenas uma pequena variável em função disso aí. Depois, o que acontece? Aí vai vir aqui exatamente a parte que eu queria falar com vocês. O que o estímulo elétrico é mantido? Como ele é mantido exatamente na estrutura do coração? É o que eu chamo de cardiomiócitos modificados. Por que miócitos? Mio vem exatamente de músculo, citos, célula, cardio, exatamente células do que da estrutura cardíaca, das fibras musculares cardíacas. E por que são modificados? Porque aquilo ali, meninos, os nodos, por exemplo, são exatamente o quê? Junções de neurônios. Lembra que a gente falou dos gânglios no sistema nervoso autônomo, que exatamente tinham as fibras pré- e pós-ganglionares? Nós tínhamos exatamente também o quê? Junções de neurônios, exatamente também no sistema nervoso central, tá bom? Então, você também aqui tem junções de neurônios dos corpos celulares lá na estrutura cardíaca. É exatamente isso que eu chamo de nodo, tá? Nodo sinoatrial e nodo atrioventricular. Eu vou mostrar eles lá, mas deixa eu já explicar o que significa esse termo. Sinoatrial. Por que significa sinoatrial? Sinus é porque no coração, o que acontece? Você tem a parte exatamente que fecha nele. Então, com isso, essa parte mais aguda, todo órgão que tem exatamente tipo um fechamento, ele fica mais abaulado em cima, a gente chama de sinus, tá? A atrial, por quê? É a parte de cima, tem os átrios, que a gente estava falando agora. Então, com isso, sinatrial é porque ele fica na parte superior. Então, a primeira parte de junção de estímulo fica ali. O outro, que é o átrio ventricular, fica exatamente o quê? Entre as duas regiões. O coração é dividido em septos, tá? Que eu vou te mostrar lá. São exatamente o quê? Pontos que dividem ele em 4 partes. Você consegue dividir o quê? 2 superiores, átrios, e 2 inferiores, que são os ventrículos. E você tem uma no meio, exatamente porque o coração não mistura o sangue arterial com o sangue venoso. Eles correm independente. O sangue rico em oxigênio de um lado e o sangue venoso rico em CO2 de outro. Não há misturas. Então, com isso, você vai ter exatamente um desses nódulos, essas junções de corpos celulares, entre o átrio e o ventrículo, garantindo o quê? O batimento. São eles que vão mandar mais impulsos exatamente para esse coração. Então, vai ser muito importante exatamente o quê? Os chamadas feixes, tá? São os feixes e as fibras que vão garantir a distribuição. É como uma central telefônica, garotos, em que você tem exatamente o quê? Um ponto de emissão de sinal e depois você vai distribuindo para os ramais. É igual uma central telefônica. Então, com isso, o que vai acontecer? De um ponto você parte, que é exatamente os nódulos, e distribui por todo o coração, átrios e ventrículos, essa energia. Deixa eu mostrar numa figurinha que tem logo depois, que aí fica mais fácil a gente conversar. Eu vou te mostrar o que é fibra de Purkinje e exatamente também outro chamado que é feixes de His. Aqui está o coração. Pronto. Tá todo mundo vendo o coração? Trocou o slide, está no 11 para vocês? Carregou? Todos vocês? Tem alguém que está fora? Sim, professor. Tudo bem? Valeu. Pronto. Então vamos lá. Deixa eu começar a falar. Quem não carregou, daqui a pouco vai estar vendo. Olha o que eu estava dizendo para vocês. Repara uma coisa aí. Eu já posso falar de um monte de questões físicas do coração. Repara que tem exatamente a estrutura dos sinos. Ó. Repara que o coração em si dá uma fechada. Exatamente, ele fecha como se fosse uma cúpula. Isso é o sino, tá?
Embaixo você tem o quê? Em cima você vai ter os átrios, a parte superior, e a parte inferior é os ventrículos. Então, átrios e ventrículos são divididos em compartimentos. Repara que ali, daqui a pouco a gente vai falar, tem pequenas estruturas, tá, que vão ser as válvulas, que vão isolar o átrio do ventrículo. Eles não vão exatamente, você não vai ter duas coisas que você não vai ter no coração. Sangue retornando para ele apenas vai fazer o quê? Um ciclo completo pelo corpo e volta para o coração. Agora, jamais o sangue, por exemplo, chega no átrio, vai para um ventrículo. Mas jamais o ventrículo volta com esse sangue para o átrio. Por quê? A porta fecha. Tem uma válvula ali que não permite isso, que eu já vou te mostrar já aí. Então, por isso que você fala que o coração é dividido em 4 compartimentos. Deixa eu pegar um papel aqui também, que eu acho que fica melhor de vocês enxergarem o que eu estou falando. Porque no quadro fica perfeito. Só um minutinho, vou pegar aqui o papelzinho. Aqui aí. Aqui, pronto. Então vamos desenhar aqui para vocês verem. O coração dividido em 4 compartimentos. Aurícula direita, aurícula esquerda, ventrículo esquerdo, ventrículo direito. Agora vocês vão ver. Vamos lá, ligar a cam. Pronto. Ups. Deixa eu agora ficar uma distância que vocês enxerguem, né? Tá, vamos nós e as dificuldades da aula virtual. Aqui, peraí, calma. Aqui. Deixa eu botar em preto, senão vocês não enxergam nada. Senhor. Vamos lá. Aurícula direita, aurícula esquerda. Ventrículo direito, ventrículo esquerdo. Prontinho. Vamos ver se melhorou. Pronto. Estão vendo agora? 4 partes? Na minha mão? Pronto. 2 superiores. Aqui, pronto. 2 superiores e 2... Peraí. Aqui, pronto. 2 inferiores, 2 superiores. Isso garante o quê? O coração tem 4 compartimentos. Ventrículos inferiores, aurículas ou átrios superiores. Sino é isso que eu estou falando. Exatamente isso aqui. E aqui também a parte fechada. Agora voltamos lá para o slide. Pronto. Como eu estava dizendo, repara que você tem exatamente lá o nó sinoatrial. Aquele ali é muito importante, meninos. Aquilo exatamente é o que a gente conhece como marca-passo cardíaco. Marca-passo cardíaco, exatamente, ele emite sinais. Ah, Marcos, mas eu já ouvi falar de marca-passo cardíaco, um que você coloca no paciente quando ele perde aquele ritmo, é um aparelhinho. Isso, tem um marca-passo também desse. Isso, inclusive, eu comento mais lá na frente, quando eu chegar em patologia. Mas nós temos um marca-passo natural, que garante exatamente o que esse ritmo de emissão exatamente de cargas elétricas. Esse aí do nódulo sinatrial. O outro, ele vai estar um pouquinho mais abaixo, meninos. Ele vai estar exatamente aonde? Exatamente entre o átrio, repara, aquele nó átrio-ventricular. Ele está exatamente entre o átrio e o ventrículo. Então, ele fica ali para garantir exatamente também impulso. Os outros que você está vendo ramificar, que são os ramos direito e esquerdo, são exatamente as chamadas feixes de His e fibras de Purkinje. Feixes de His e fibras de Purkinje, pensa como se fosse uma raiz de uma planta ramificando, tá? Saindo exatamente lá do caule e vindo por todo o terreno. Exatamente essa ideia. Ele ramifica todo o coração, ou seja, garante que você tenha passagem de carga elétrica para todo esse coração. Então, consequentemente, o coração consegue o quê? Fazer uma contração homogênea. Ou seja, sempre vai ser assim, garotos. Átrios contraem juntos, ventrículos contraem juntos. Jamais você tem um átrio com um ventrículo. Isso não existe. Não existe átrio direito com ventrículo esquerdo. Existe átrio direito e átrio esquerdo contraindo juntos, ventrículo direito, ventrículo esquerdo contraindo juntos, e a mesma coisa é relaxamento. Contrai e relaxa átrios, contrai e relaxa ventrículos. Tá bom? Outra coisa que é importante já para a gente definir aqui,
quando eu for falar um pouco mais à frente. Repare que você tem uma representação, tá? Que é padrão em relação ao quê? À questão da dinâmica de visualização do sangue. Você sempre do lado esquerdo, e por que eu estou falando lado esquerdo, garotos? Sempre é o lado anatômico, tá? É exatamente isso que vocês estão fazendo. Vocês estão me olhando pela webcam. Aqui é meu lado esquerdo. Esse é o lado esquerdo anatômico do coração. Aqui é meu lado direito do coração. É o que vocês estão vendo aí no slide. O que acontece? Repara que no lado direito está todo azul. E isso tem um motivo. Azul é para representar exatamente o quê? O sangue rico em CO2. É o sangue venoso. Então, com isso, sempre que você está vendo azul, está vendo sangue venoso. E do lado esquerdo, você está vendo porque todo vermelho. Isso representa o sangue arterial. Agora já tem uma primeira coisa que eu não quero que vocês esqueçam. Que na hora que eu comentar de pequena e grande circulação, isso vai ser muito importante. Que é a seguinte. Lembrem-se que todo... Eu vou falar até devagar para vocês depois escutar esse slide de novo, para depois não confundirem. Todo vaso que sai do coração se chama artéria. Todo vaso que sai do coração se chama artéria. Todo vaso que chega ao coração se chama veia. Todo vaso que chega ao coração se chama veia. Antes que vocês também me perguntem, e lembrem da tia Maria, do tio Chico, que virou e falou assim: ah, mas eu lembro que eu estudei e a questão do sangue arterial está nas artérias. Eu vou te provar também que tem sangue venoso em artéria aqui também, mais adiante. Ah, professor, mas o sangue venoso só corre em veias. Cuidado com isso. E tem veias também que transportam sangue arterial. Então, isso é muito importante, meninos. Lembrem-se, vaso que sai do coração se chama artéria. Vaso que chega ao coração se chama veia. Eu vou usar muito essa informação mais adiante. Deixa eu ver o que mais. Depois, a gente vai conversar sobre válvulas, sobre outras estruturas. Fica melhor quando eu chegar mais à frente. Mas a única coisa que eu quero que vocês gravem agora disso aqui é o seguinte. Esse ritmo, exatamente esse passo, essa movimentação do coração é garantida por essas emissões, exatamente o quê? De carga elétrica. Principalmente as que são provenientes do nódulo sinatrial, o marcapasso cardíaco, e o nódulo, o nó atrioventricular. Tanto faz nó ou nódulo, tá? E isso tudo é formado pelo quê? Exatamente corpos celulares de neurônios, tá? Vão mandar isso ao longo do coração através de duas estruturas principais, os chamados feixes de His e as chamadas fibras de Purkinje. Dúvidas? Então, continuando. Lembre-se que os gaps, olha o que eu estava falando agora, junções comunicantes, que a gente chama exatamente gap junctions. Essa gap é exatamente em função disso. GAP, ele indica exatamente esses pontos de junção, tá? São assim que elas são denominadas. E esses canais vão favorecer exatamente essa passagem, corrente elétrica. Como assim? É a mesma ideia que a gente teve em relação ao quê? Ao próprio sistema, ao próprio sistema nervoso. E que você tinha o quê? Passagem só de potássio, mas só que ao longo do neurônio. Ida e volta. Vias aferentes e vias eferentes. Só que aqui vai ser o quê? Entre célula a célula. Exatamente as células que estão o quê? Em função daqueles canais que ligam as membranas, favorece essa passagem da corrente elétrica. Isso dá o quê? Uma autorritmicidade. Eu vou falar daqui a pouco das propriedades cardíacas, isso é muito importante, porque exatamente ela tem o quê? É como se ela fizesse a própria excitação. Ela depende do sistema nervoso? Depende. Você tem estruturas que garantem isso aí. Inclusive, até a gente comentou algumas delas. A questão dos receptores beta-2, lembra que eu falei em relação a isso? Do sistema nervoso autônomo? Tá? Você tem aquilo ali, porém, por garantia, você ainda tem a própria inervação, o sistema de marcapasso cardíaco. Então, isso garante exatamente o potencial de ação, o potencial elétrico, para que haja, obviamente, esse movimento. E só recordando a vocês, lembre-se que toda vez que eu falei em potencial de ação, é a mesma coisa de falar de impulso nervoso. É a mesma ideia, tá? Porque é o quê? O estímulo suficiente
para que haja uma contração do coração. Vou mostrar já já isso em gráficos. Então, lembre-se que tudo isso, esse movimento, essa passagem que eu estou falando tanto, vai dar o quê? A frequência, o ritmo cardíaco. E isso vai fazer com que ele possa o quê? Contrair e relaxar o tempo todo. É o mesmo princípio, volto a dizer, do que você teria do potencial de ação também, do que dos impulsos nervosos, que vão em direção ao corpo, ou que voltam as informações em direção ao quê? A questão do próprio cérebro. Então, essa passagem vai ser importante em função disso aí, tá bom? Isso é rápido, bastante rápido, isso é uma coisa também que eu quero frisar. Através do gráfico eu vou mostrar melhor essa história, mas entre cada batimento, ou seja, cada ritmo, é praticamente como se fosse uma palma. Entre eu tirar a mão e colocar a mão, o que acontece? Ele tem um intervalo de descanso, que a gente chama exatamente de relaxamento, entre aspas. São os influxos de cálcio. Cada hora que o cálcio vai passando, tá? Velocidade em torno de mais ou menos 0,2, 0,3 segundos. E ele tem um tempo que ele sobe, estabiliza, depois desce. Tá? Nesse ciclo, ele faz um ciclo cardíaco. Exatamente para quê? Para as sístoles, contrações, e as diástoles, relaxamentos. Então, garanta exatamente essa movimentação da fibra cardíaca. E isso é importante exatamente em função do quê? Do cálcio. O cálcio vai garantir exatamente esses batimentos e esse ritmo cardíaco. E isso vai ser importantíssimo em virtude disso aí. Então, com isso, o que acontece? Vocês garantirão exatamente o ritmo cardíaco, a frequência e essa ritmicidade toda que eu estou falando. Vamos lá. Como eu disse, até eu estou sofrendo hoje com meus slides. Pronto, carregou. Ufa. Peraí, deixa eu ver se ele pulou alguma coisa aqui. Ah, pulou. Ai. Olha o que eu estava falando aqui nesse gráfico. O gráfico mostra para vocês o seguinte, onde eu tenho o potencial de membrana em milivolts, tá bom? Do teu lado esquerdo, tá? Na coluna. E você tem um nível horizontal exatamente o quê? A questão do tempo que ele faz isso. Repara que você tem um tempo que ele fala o quê? Que ele despolariza, ele vai fazer o quê? Exatamente o quê? Aumentar a carga elétrica. Chega num platô, que é exatamente a estabilidade, porque a carga elétrica vai aumentando, mas não vai indefinida, tá? Ela chega exatamente num platô. Isso é exatamente o quê? Vamos dizer que é o ritmo que ele descansa. É como se ele descansasse. Na hora que eu estou batendo aqui a mão, repara que é o tempo, de repente, de eu afastar e voltar a minha mão. Isso é muito rápido, você não nota, naquele tum-tum do coração. Porém, há um período exatamente mais ou menos de 0,1 segundos, tá? Que é suficiente para as fibras descansarem. Então você tem o quê? Uma entrada e saída de cálcio e que favorece exatamente também de sódio e potássio e garante exatamente essa batida e esse descansar da fibra. Você precisa desse ritmo exatamente para quê? Haja a contração, por isso que ela despolariza, depois ela chega a um platô e depois cai, repolariza. Quando ela cai, ela fica mais baixa. Depois que ela fica mais baixa, ela recarrega de novo. Mas só que tudo isso é muito rápido. Isso é que você vai ver lá na frente quando eu comentar em relação ao quê? A própria questão do eletrocardiograma. O eletrocardiograma registra isso, exatamente a frequência cardíaca, o ritmo exatamente do miócito, ou seja, das células cardíacas. Então, com isso, essas contrações e relaxamentos vão favorecer que haja exatamente o quê? Essa perspectiva de movimentação do coração. Querem perguntar algo, falar alguma coisa, meninos? Então, vamos lá. Olha a questão da física que eu disse a vocês, que eu estava até mostrando aqui no meu modelinho. Repara que aqui, ó, meu amiguinho, eu não sei se dá para, eu acho que agora dá para ver. Repara que aqui, ó, você tem lá o coração. Opa, deixa eu encaixar no meu amigo aqui o coração dele, coitado. Cadê o coração? Deixa eu botar ele aqui no lugar. Certamente na faculdade a gente tem um modelo gigante para te mostrar isso aí, né? Eu vou te mostrar melhor isso. Olha a ponta da caneta aqui. Tá exatamente o coração. Quem não estiver vendo agora, na hora que eu tiver, vocês forem ver o vídeo, vocês vão ver. Você tem o coração posicionado exatamente como tá ali, ó, em relação ao slide. Repara que no slide, tá? Ele tá colocado o quê? De uma forma um pouco inclinada. Aquela inclinação ali, física, é muito importante, garotos.
Ela está fisicamente, do teu lado esquerdo tem um desenho lá, uma marcação exatamente dessa inclinação. Repara que aquilo ali é importante porque na hora que o sangue bater em função daquela física ali, ele consegue ser projetado. Eu vou te mostrar isso exatamente na hora da circulação. Há uma força que o coração faz só por causa dessa inclinação. Como é que eu representarei isso? Como se fosse uma rampa de skate. Pensa naqueles skatistas que vão lá, eles ficam lá em cima e daqui a pouco eles descem com o skate em alta velocidade e conseguem decolar. Vão lá no alto e volta. É mais ou menos essa ideia do coração. O sangue ele desce, vai diretamente na parte inferior dele, perdão, que é exatamente o ventrículo, e depois é projetado para cima, que depois eu vou te contar como ele sai em função das artérias, tá? Mas a física, a localização dele é importante. E onde que ele está localizado anatomicamente? É no chamado mediastino, essa exatamente região da caixa torácica, tá bom? Na qual ele está por trás dos pulmões, tá? E com isso ele está localizado no mediastino levemente voltado para onde? Para a esquerda. Então ele favorece exatamente muito do processo mecânico de ejeção do sangue em função desse processo físico, tá? Mediastino, região da caixa torácica, tá bom? Região média da caixa torácica, voltado levemente para a esquerda. Então, com isso, ele vai favorecer o quê? Essa projeção. Com isso, você vai ter o quê? Vai gerar um fluxo sanguíneo. Esse fluxo sanguíneo, como eu disse a vocês, todo vaso, exatamente, que recebeu o coração, que sai do coração, você vai chamá-lo de artéria. Então, a artéria vai ser exatamente o quê? O vaso que sai do coração. E o vaso que chega ao coração se chama veia. Não esqueça dessa história, não. Tá? Isso tudo, como está aí no desenho, permite que haja o quê? Um fechamento do sistema. Ou seja, o sistema é todo fechado em função disso aí. Ou seja, permitindo que haja a passagem exatamente do sangue em virtude disso. Meninos, me veio uma coisa agora à cabeça. Deixa eu perguntar a vocês. Eu comentei a prova de vocês? De vocês não, né? Hoje eu quero de prova. O que, Bárbara? Eu não entendi que embolou aí. Peraí. Eu pensava que hoje seria a revisão da prova. Tá bom, tranquilo. Não, eu ia fazer os dois. Eu preciso dessa aula também. Deixa eu só então acabar essa parte aqui, que eu vou e coloco o slide lá com a revisão da prova. Perdoe-me. É porque eu esqueci que vocês estavam separados. Eu revisei o pessoal de segunda, agora me veio essa ideia que quarta e segunda fizeram a prova toda junta hoje. Tá bom, me veio isso agora. Devia ter aproveitado, né, Bárbara, me falado, né, do slide. Professor, revisão de prova, que eu já botava até aproveitava e gravava já a prova. Não, eu Vamos pensei lá. que você podia fazer no final, não? Não, tô brincando com você, não. Eu tô brincando contigo. Veja, não tem problema, não. Eu vou até aqui o fluxo, paro aqui e deixo para explicar a questão da, como é que se chama? Do evento de, como é que se chama? De circulação na próxima semana. Não tem problema, não, porque era mais ou menos aqui que eu fui até a aula na segunda-feira. Então, aqui a gente para daqui a pouco. É só falar mais uma coisa aqui. E aí, pronto, eu vou para a prova. Por isso que deu esse estalo aqui. Que eu estava estranhando, que eu estava avançando, e eu lembrei da turma de segunda, que eu fui até mais ou menos aqui, eu ia avançar. Pelo horário, eu falei assim, pô, vou continuar, então não continuo, tá faltando uma coisa. É a prova. Eu vou já revisar a prova. Deixa eu só fechar isso aqui. Então, como eu estava dizendo a vocês, o sistema é fechado, tá bom? Então, com isso, permite que você tenha o que? A circulação do sangue. É claro, o coração, ele é importante nesse bombeamento, tá? Nessa injeção, obviamente, do fluxo sanguíneo. Porém, ele não é apenas a única coisa que vai garantir essa circulação. Vão ter outros eventos, tá bom? Dentro dos vasos, em função, obviamente, da própria física do coração, pelo sangue estar fechado nos vasos, para garantir o quê? A nutrição e oxigenação de 2 bilhões de células, que vai ser igual. Desde o bulbo capilar até a ponta do teu dedão, vai se receber a mesma quantidade de oxigênio e a mesma quantidade de nutrientes. Então, isso vai ser muito importante. Inclusive, por esse motivo, é que a gente vai ter o que é chamadas trocas gasosas e certamente a nutrição. Mas isso tudo eu vou falar, então, na semana que vem. Então, bem lembrado pela minha assistente, Dona Bárbara, vamos pegar a prova e botar aqui. Só me dá um tempinho de eu carregar essa prova aqui. Espera aí que eu vou agora trocar aqui as posições das coisas. Só um minuto. Vou dar uma desativada aqui na câmera, não estou aqui ainda, tá?
é porque fica melhor para ver se ele vai mais rápido. A gente vai conversar da prova agora. Que aproveito que, inclusive, o que está acontecendo? Com a revisão de prova, eu faço uma revisão, uma última revisão, é claro, em relação ao evento, como é que se chama? A questão da própria, como é que eu falaria? De sistema nervoso central e autônomo. Então, estou aproveitando essa aula também para isso, por isso que essa aula de revisão é importante, por causa disso aí, tá? Deixa eu só carregar aqui a nossa provinha. Deixa eu ver ela aqui, peraí, deixa eu só fechar as coisas aqui. Vamos lá, tiramos isso. Segunda. Tentar. Imune. Sistema nervoso. Deixa eu só aqui. Ah, não, peraí, essa não. Pronto. Deixa eu só carregar a prova aqui, só me dá um minuto. Você tá sentindo falta? Eu falei, poxa, tá faltando alguma coisa que eu tô falando aqui, mas tá. Não era para chegar até aqui, mas é a prova. Ah, senhor. Que juntou as turmas. Pronto. Deixa eu abrir agora a prova. Compartilhar. Procurar. Sistema nervoso, cardiorrespiratório, odonto. Tá aqui. Eu fiquei com essa aula de cardíaco na cabeça, falei assim, tem que a turma de odonto de quarto tem que estar igual a de segundo. Mas não tem problema não, tá exatamente, tá parecido. Eu fui até mais ou menos nesse pedaço. Pronto, tá até como odonto matutino, ótimo. Então vamos lá, meninos. Vamos repassar nossa prova, vamos repassar as questões. Então lembra do que eu estou falando ainda agora. Eu encaro essa passagem de prova exatamente como uma revisão. Então aproveita para dar uma repassada, sedimentar, caso queira tirar alguma dúvida, tire, exatamente em função das questões, tá bom? Vamos lá, vamos trabalhar. Então, com isso, nossa primeira questão foi a seguinte. Sobre o tronco encefálico, marca verdadeira e falsa nas frases abaixo. Então, é claro, você já está com ela marcada na letra A, mas vamos discutir cada um dos itens aí, tá? O tronco cefálico se divide em bulbo, mesencéfalo e a ponte situada entre ambos. Verdadeiríssimo. Esse ponto exatamente do tronco cefálico, ele que vai garantir que o bulbo mesencéfalo esteja exatamente em junção para depois juntar com o quê? Com a estrutura raquidiana, ou seja, com a coluna vertebral. É a partir dela que você vai ter a ramificação em relação ao corpo. Então vai ser necessário que haja o quê? A passagem disso, de todos os impulsos, exatamente em direção ao corpo. Tanto que ali, naquela região, inclusive, até porque a gente estava discutindo agora, que é o coração, estava exatamente a questão do quê? Da questão do evento de cardiorrespiratório. Você tem importante centro cardiorrespiratório, inclusive naquela região ali. Então é importantíssimo esse elo nervoso em direção ao próprio coração, que a gente começou a estudar ainda agora. Então tá verdadeiro isso aí. Segundo, o tronco cefálico possui somente substância cinzenta. Falso. Isso tá falso por quê, meninos? Porque exatamente isso você tem o quê? A questão da substância branca e cinzenta. O que é a substância branca e cinzenta? É lembrar que é o quê? A branca tem o quê? Grande quantidade de neurônios mielinizados, bastante bainha de mielina. A substância cinzenta são o quê? Neurônios com pouca bainha de mielina, tá? Então isso vai ser o quê? Exatamente uma menor quantidade. Então isso é muito importante. E no sistema nervoso central, ou a questão dos neurônios mielinizados, estão todos voltados o quê? Para a parte mais interna. Então com isso, por isso que a branca está mais interna, tá? E a cinza está mais externa. Ao contrário da coluna. Lembre-se que lá na coluna, o que você tem? Você tem exatamente o que? A branca na parte periférica e a cinza mais interna.
Tanto que isso é verdade, que você tem o quê? Aquela questão do arco reflexo, que eu vou comentar daqui a pouco. Por isso que você responde mais rápido. Aquela famosa história do martelo, né? Que na coluna, em função da região mais sensível, está perifericamente, ela faz com que você tenha o quê? Uma resposta mais franca, mais rápida, em relação com você compara o quê? Com a resposta, é claro, do sistema raquidiano, do sistema colunar. Então tá falso isso aí por esse motivo. Não é somente substância cinzenta. Conecta a medula espinhal com estruturas encefálicas localizadas superiormente. O que a gente acabou de dizer, né? Então tá verdadeiro isso aí. Dos 12 pares de nervos cranianos, 10 fazem conexões com um tronco encefálico. Verdadeiríssimo, né? O que a gente acabou de dizer aí. Então, o tronco encefálico é a região muito importante por esse motivo. Por isso que ela está mais o quê? Protegida até em relação ao próprio quê? Estrutura do cérebro. Muitas funções importantes, muitas partes exatamente, inclusive, ligadas ao quê? Sistema límbico estão ali próximo. Tálamo, tudo próximo daquilo ali. Então, verdadeiro. O nervo olfatório faz conexão com o diencéfalo e o nervo óptico com o telencéfalo. Errado. Isso está invertido, tá, garotos? O diencéfalo, ele tá ligado ao quê? Não ao nervo óptico, sim ao... olfatório ligado com o diencéfalo. O diencéfalo está ligado com o quê? Com o óptico. E o telencéfalo que está ligado com o olfatório. Tá o inverso aí, tá? Telencéfalo é o olfatório e diencéfalo é o óptico, tá? Por esse motivo que está errado. Então, com isso, letra A é a opção correta desse item. Vamos continuar. Sobre o tecido e o sistema nervoso, assinale as alternativas corretas. Vamos lá, 01. Você tem os principais componentes da substância branca, da substância cinzenta, do sistema nervoso central, são, respectivamente, gânglios e tratos nervosos. Tratos nervosos, está tudo certo. O problema é que você está falando de gânglios. Gânglios não faz parte do sistema nervoso central. Faz parte do sistema nervoso autônomo. Lembre que você tem exatamente aquela questão do quê? Dos gânglios, onde você tem o quê? Fibras o quê? Ganglionares e fibras pré-ganglionares. Exatamente para dar conexão com o quê? Com aqueles receptores que a gente chama de alfa e beta. Lembra disso? No sistema nervoso autônomo você tem o quê? Alfa e beta, alfa dividido em alfa 1, alfa 2 e beta dividido em beta 1, beta 2. Até aproveitando que a gente está estudando o músculo cardíaco. Lembre que o beta 2 é um importante regulador do sistema cardíaco, que a gente vai falar. Vai se somar, inclusive, aqueles nódulos atriais e sinatriais, tá? Então, com isso, é bastante pertinente isso. Agora, tratos, exatamente o que é outra forma de junção dos corpos, o quê? Celulares. Mas tratos você encontra aonde? Sistema nervoso central. Até bom ter falado do coração por isso. Você tem corpos que celulares dos neurônios juntos, formando os tratos do sistema nervoso central. Você tem corpos celulares juntos, o quê? Formando os gânglios no sistema nervoso autônomo. E tem corpos celulares juntos, formando o quê? O nódulo ou nó sinoatrial ou átrio ventricular que vocês acabaram de ver. Todos eles são junções de corpos celulares, mas só que em diferentes situações. 02. Células da glia têm a função de envolver, de proteger e de nutrir os neurônios, além de darem sustentação física. Tudo certinho aí. Lembre que os neurônios, apesar de eu falar neurônio o tempo todo, eles são um conjunto de estruturas diferentes. É como se fosse o quê? Células com especializações. Como, por exemplo, micróglia, com a questão, obviamente, do quê? De você ter a questão da sua o quê? Atividade protetora, a micróglia. Você tem o quê? As células da glia, de uma maneira geral, também para manter o quê? A questão do envolvimento com a produção de bainha de mielina, tanto que vocês têm as células de Schwann, tá? Importantíssimas em virtude disso aí. Então, com isso, o que acontece? Esse envolvimento que você tem das células vai ser importante porque elas vão ter diferentes funções dentro do quê? Do aspecto dos neurônios, tá? Então, tudo isso vai fazer com que haja um conjunto, inclusive também para proteger a proteção que é dada pela micróglia, como também sustentação do próprio quê? Da rede neuronal em virtude disso. Por isso que a 02 está correta. 04. Axônios são ramificações do neurônio. Não, né? São o quê? Prolongamentos do neurônio. Lembra sempre disso. Você tem dendritos, tem os telodendos como prolongamentos, tá? Corpo celular e axônio. E sempre o impulso nervoso é no sentido de quê? Corpo celular
e axônio. Então, isso também é bastante importante em virtude disso aí. Não esquece essa história, não. Tá? Vamos lá, 08. Por isso que a 02, 04 é errado. 08. Ações involuntárias, como ato reflexo medular, envolvem a participação de órgãos receptores, de neurônios sensoriais ou sensitivos. Perfeito isso aí. Exatamente as chamadas o quê? Vias aferentes, que você capta informação. E os neurônios sensitivos. E de neurônios associativos, que ligam o quê? Essas vias sensitivas que captam informação com o quê? Com neurônios motores, que são as vias eferentes. São vias as quais fazem o quê? Fazem exatamente a transmissão da função do evento motor que você quer. Contra, de repente, movimento do braço, movimento da perna com a história do martelo, tá? Isso são as vias eferentes, tá? São exatamente os neurônios motores. E agora, a via sensitiva é dada exatamente pelo quê? Pelas vias aferentes. São exatamente as vias as quais vão permitir que haja o quê? A transmissão do impulso periférico, por isso que entra também aí os órgãos do sentido, tá? Olfato, tato, paladar, visão, tá? Então, todos eles se somam exatamente para fazer com que haja o quê? Informação para uma rede central e depois devolver isso. Isso no caso do cérebro. Mas no caso do arco reflexo, isso apenas está ligado à medula. Por isso que é uma condição que a gente chama o quê? De involuntária. Praticamente é um reflexo mesmo, como se diz. É o ato reflexo, tá? Em cima desse arco reflexo. Então, está corretíssimo a 08. 16. Esclerose múltipla é uma doença que ocorre, degeneração da bainha de mielina do axônio. Então, com isso, o que vai acontecer? Pode haver perda do controle dos músculos. Verdadeiro. E por que isso é verdadeiro, garotos? Porque exatamente a característica da esclerose múltipla é vocês perderem exatamente o quê? A questão desse movimento. Ele começa, às vezes, com a relação a tremores, tá bom? Os tremores podem ocorrer em relação a determinados órgãos do corpo, mas com o passar do tempo vai paralisando. Por quê? A bainha de mielina vai sendo degenerada, vai sendo consumida, degradada. Então, com o passar do tempo, ela vai diminuindo e os impulsos de informação para gerar esse movimento vai o quê? Vai cessando. Então, com isso, há essa perda e, consequentemente, há um comprometimento disso. Então, por isso que 2, 8 e 16 estão corretas e as demais erradas. Algo a comentar? Alguma coisa que queira falar, perguntar? Tudo bem? Vamos nessa. 03. Até comentei parte da questão anteriormente, né? Mas vale aí a gente dar uma reforçada nisso. Do arco reflexo. Lembrem-se, arco reflexo sempre vai ter uma via aferente que capta a informação, leva para um neurônio associativo, que está onde? Na coluna vertebral, e te volta com o quê? Exatamente a ação. Por isso que o meu amigo está ali chutando, obviamente, com o impacto do martelo. Então você tem um nervo que tem o quê? Uma via eferente, uma via motora ou efetora, como queiram. Você está falando da mesma coisa. Esse elo de ligação é importante. E outra coisa que é importante, garotos, lembre-se que na coluna vertebral, tá bom? Você tem o quê? A questão da bainha, o quê? Branca, ou seja, a questão exatamente o quê? Da massa branca por fora. Diferente lá do sistema nervoso central, que é por dentro. Então, a bainha branca, essa substância branca está por fora, dando maior sensibilidade. São neurônios mais o quê? Mielinizados. Então, com isso, branca por fora e a cinzenta por dentro. Consequentemente, você vai ter o quê? Exatamente uma melhor resposta por parte do organismo. Bem mais rápida. Por isso que o meu amigo aí consegue fazer um reflexo rápido em função exatamente o quê? Do movimento que você tem em função do impacto que ele capta em relação ao impacto do martelo. E daí? Bem, então vamos lá. O reflexo é uma reação corporal automática. Sem a nossa consciência, os órgãos envolvidos no ato reflexo são chamados em conjunto de arco reflexo. Já explicamos. Na imagem a seguir está representado o reflexo patelar. Patelar por causa de quê? Do osso, né? Referente lá em relação ao joelho, tá? Por isso que é reflexo patelar. Observe a resposta correta, né? Alternativa, descrevendo a correta. Número 1. Representa o corpo celular da raiz sensitiva ventral. Aquilo ali não é a região ventral, aquilo ali é a região dorsal, tá? E outra coisa, aquilo ali não é o corpo celular, tá bom? Aquilo ali é exatamente o quê? É a estrutura do neurônio.
tá bom? Ou seja, você não tem ali a região, já logo de cara, a região que a gente chamaria de ventral. Ventral está abaixo. Ventral é abaixo, dorsal é em cima. Tanto que a A e a B vão ser resolvidas por esse motivo. Então, com isso, você tem a raiz sensitiva ventral, que não é raiz sensitiva ventral, é dorsal, que envia o estímulo dos receptores até a medula espinhal. Enviar até a medula espinhal está tudo certo, bate com o que eu disse. Mas a questão toda é que está falando em ventral. O número 2 representa a raiz motora dorsal. Então, adivinha por que está errado. Responsável por levar a resposta da medula espinhal para o órgão motor. Leva a resposta da medula espinhal para o órgão motor. Mas isso não é dorsal, isso é ventral. Então, A e B estão invertidas, tá? Então, por esse motivo. C. Caso uma pessoa sofra uma lesão que rompa a raiz ventral, pode não perceber os estímulos. Pode não perceber os estímulos, mas poderá movimentar a musculatura naturalmente. Não. A raiz ventral, o que ela faz? Vê que a setinha está saindo em direção à perna. Então, aquilo aqui é um nervo efetor, é um nervo motor. Ele capta pela número 1, que é exatamente a seta chegando em direção à coluna. Então, aquele ali que é o nervo sensitivo, tá bom? Então, com isso, você capta a informação. Aí, a número 1 você está captando, na 2 você está fazendo com que haja um movimento. Então, está errado até por esse motivo. Por quê? O indivíduo sofrendo uma lesão ali na ventral, ele vai sentir a dor, mas não vai conseguir movimentar em função disso, porque não consegue concluir a ação via o quê? Via eferente. Letra D. Caso sofra uma lesão que rompa a raiz dorsal, perderá a sensibilidade daquele local. Consequentemente, a capacidade de realizar o reflexo. Ele não vai deixar de realizar o reflexo porque ele perdeu a sensibilidade. E sim porque ele não consegue executar. Ou seja, C e D estão trocadas. Então, você perdendo 2, o que você não consegue exatamente é fazer o quê? O movimento. Perdendo 1, o problema é exatamente que você não capta a informação. É aquela história que eu te falei da chapa quente. Você lá com a mão, você, digamos, perdeu os neurônios sensitivos, se você encostar em algum lugar que esteja quente, você não vai tirar a mão dali nunca. Por quê? Você está sentindo dor. Lembre que a dor é um momento de sinalização. Tanto que os pacientes, por exemplo, procuram vocês exatamente para resolver os problemas dentários em função quê? De uma dor, de uma estimulação exatamente quê? De uma raiz sensitiva. E o último, a letra E, o ato reflexo, quando apresenta um neurônio associativo, torna-se mais rápido. Na imagem, podemos observar que, ao usá-lo, o bíceps femoral se contrai, que é exatamente o movimento, rapidamente, que o quadríceps. Ou seja, o bíceps, exatamente que é a parte de baixo, ele vai contrair mais rápido, porque exatamente a primeira passagem exatamente de informação está passando por ali. Por isso que ele contrai tão rapidamente. É o chute. Ele recolhendo para dar o chute, em função disso aí. Por isso que a letra E está correta em virtude disso. Continuando. Hipótese monoaminérgica e da depressão deficiência funcional dos receptores norepinefrina e histamina. A monoaminérgica está envolvida com 2 receptores, concordo. Norepinefrina. Porém, não é o histamina, e sim serotonina. O 5-HT representa serotonina. Por isso que está errado, tá? Histamina pode realizar também, ser como neurotransmissor? Pode. Ele, além de ser um vasodilatador, como você pode encontrar, por exemplo, na Imune, quando vocês estudarem exatamente em basófilos, mastócitos, você também pode encontrar ele como neurotransmissor. Mas só que o símbolo dele não é 5-HT. O símbolo de 5-HT é dado exatamente para quem? Para serotonina. Aí a primeira frase fará isso, está errada, a primeira, certamente, porque estão ligados ao mecanismo chamado de reserpina. Reserpina realmente é um mecanismo que está ligado a essa hipótese monoaminética. Porém, olha o que está escrito embaixo. Relacionados à queda da produção de neurotransmissores, como GABA e ACTH. GABA, ácido gama-aminobutírico, está relacionado com quem? Sistema nervoso central. Não tem nada a ver com isso. E muito menos o ACTH, que é o hormônio adrenocorticotrófico, produzindo aonde? Na porção anterior da hipófise, e com isso sendo que liberado em direção aonde? Exatamente na glândula suprarrenal para a produção de corticoides. Então, tem nada a ver com a história. Por isso é letra E e as 2 assertivas estão falsas. Qualquer coisa me para, tá? Se falar alguma coisa estranha aí para vocês. Efeitos adversos observados em pacientes que usam antidepressivos tricíclicos.
que chamamos aqui de ADT. Assinar a alternativa correta. Sedação inicial, sonolência, confusão mental, delírios, alucinações, tremores na mão ou sudorese. Tudo corretíssimo. Lembre-se que os antidepressivos, tá? Eles podem gerar também o quê? A própria sonolência, que são o quê? Os mais fracos, ou então os hipnóticos, que são os mais profundos, tá? Tipo, você ter, digamos assim, não o clonazepam, que é o mais fraco, tipo o Rivotril. Você teria exatamente exemplos como o quê? Os de tarja preta, mais variados deles, tipo midazolam, coisas desse gênero, que dão um sono mais profundo, são os hipnóticos, então são muito perigosos em função de associações com álcool, com outros elementos, tá? Então eles são tomados separadamente e causam, tanto um como o outro, podem vir a causar dependência e, é claro, ter como efeitos colaterais esses itens citados de A a D. Por esse motivo, todas estão corretas, letra E. Letra E, vamos à sétima. A sexta. Com isso, precisamos do que das afirmativas corretas. Diazepam e midazolam, ambas são drogas benzodiazepínicos hipnóticos. Não. Diazepam e midazolam são exatamente, não hipnóticos, são benzodiazepínicos exatamente mais fracos, tá? Os hipnóticos eles não são de sonolência mais forte, então estaria errado esse. Os hipnóticos causam sonolência que é mais potente, mais profunda. São aqueles fármacos que, ao serem ingeridos, tá? Causam exatamente o quê? Modificações no sistema nervoso, meninos, que vão dar exatamente o quê? Digamos assim, estágios muito profundos de sono, tipo 48, 72 horas, a depender da quantidade de droga que você ingira. Então, com isso, está errado. A administração de agonistas alfa-2 eleva a ansiedade. Não. Ao contrário, a ideia não é elevar a ansiedade, é diminuir a ansiedade. Então, por esse motivo, está errado isso aí. A agorafobia não é um tipo de depressão. É um tipo de depressão, é um dos tipos, né? Agorafobia, aracnofobia, alterofobia. Então, são diferentes tipos. Por exemplo, ágora, em função exatamente do quê? Falar em público. Alteros, fobia, é questão de medo de altura. Aracnos, aranhas, insetos, coisas desse gênero. Tá? Então, isso é um tipo de depressão, sim. 16, a correta. Impedir o aparecimento de uma síndrome de abstinência. Estado maior de ansiedade. Inquietação, fraqueza, insônia e excitabilidade do sistema nervoso central, que pode progredir para convulsões, característica da dependência fisiológica para quem usa clonazepam, traduzindo Rivotril. Exatamente isso. Isso exatamente é porque muitos indivíduos, é aí que vem a parte interessante. Alguns falam, mas eu consumo sempre, não sofro nada. Lembre sempre de uma coisa, meninos, inclusive vocês que podem prescrever isso futuramente. Isso vai depender da fisiologia do indivíduo. Cada indivíduo, certamente, em função da sua fisiologia, pode ter uma resposta diferente. Alguns podem realmente fazer uso constante e não ter nada, mas a grande maioria entra em pouco tempo em estado de dependência. Só um minutinho. E por que eu estou dizendo isso? Pelo seguinte, o indivíduo, às vezes, quando toma aquilo, para um fármaco como esse, para poder relaxar, ou então por causa de um estado de tensão, às vezes, pelo fato dele não tomar quando atinge a dependência, ele tomava antes para dormir e agora ele não consegue mais parar de tomar porque ele não consegue ficar acordado. Então, o tempo todo vai estar sendo o quê? Uma justificativa para o corpo poder consumir aquilo. Cada coisa vai ser uma justificativa. Digamos, você toma por um estado de tensão, aí você vai e toma aquele remédio, digamos, por causa de uma prova, hipoteticamente. Aí, de repente, se alguém gritar com você, brigar com você, você acha que é o quê? Um motivo justificando para você porque você está ingerindo. Mas isso não é você, é o seu sistema nervoso obrigando você, buscando exatamente justificativas, digamos assim, falsas justificativas, para que você faça a ingestão do fármaco, por uma mera questão de consumo, tá? Outra coisa, vamos lá. 32. Região como neocórtex e receptores beta-adrenérgicos estão relacionados a reações monoaminérgicas. Neocórtex, tudo certo. Agora, beta-adrenérgico não tem nada a ver com isso, tá bom? Beta-adrenérgico está ligado ao sistema nervoso autônomo. Inclusive, o beta-2, como até eu dei o exemplo para vocês, em função do próprio coração. Então, está errado por causa do beta-adrenérgico. O neocórtex está tudo bem. Está realmente associado a drogas, a reações monoaminérgicas. Anfetaminas e metilfenidato são drogas consideradas como estimulante à vigília. Exatamente. É a anfetamina que
por exemplo, tem uma história do tal arrebite, lá que o motorista de caminhão toma para ficar acordado. Mas com o passar do tempo, a dependência química acaba fazendo com que haja o quê? Ele entre num sono no qual ele nem percebe que ele está dirigindo, está achando que está concentrado, mas não está. As altas doses de droga fazem ele relaxar de uma tal maneira que, apesar da concentração, tá, que ele acha que está tendo, ele começa a perder os reflexos. Então isso é muito comum, tá? Isso vale também, por exemplo, quando às vezes vocês fazem ingestão de alguns outros tipos de droga que é para você estudar, fazer coisas como essa. Então, eu sempre digo o seguinte, quando me perguntam, qual o melhor fármaco para poder eu ficar mais concentrado, professor? Nenhum. A ideia é você tirar um sono, durma 1 hora, descanse e depois vá fazer seu estudo. É mais sensato. Porque mesmo se você ficar, digamos, você tome alguma coisa para ficar concentrado, às vezes você nem se concentra, continua cansado e pior, não fixa nada. Então é melhor você dormir um pouco, exatamente para fazer o quê? Para melhorar esse grau de concentração junto ao que você quer fazer da sua atividade. Então, com isso está certo a 64. Inibidores do mecanismo da MOA, né, monoaminoxidase, não são antidepressivos. Ao contrário, os inibidores são antidepressivos. Então, por esse motivo, ela está errado, estando certa exatamente 80, consequentemente 64 mais 16 na nossa boa matemática. Por isso, letra D de dado. 7. Vamos de novo atrás das corretas. Ciclotimia não está relacionada à fuga de ideias. Está sim. É exatamente um dos tipos exatamente de alterações psicológicas em que o indivíduo exatamente tem fuga de ideias. Ou seja, ele pensa tão rápido, o sistema nervoso dele está tão rápido que ele não consegue se concentrar. Ele está aqui conversando com você, daqui a pouco ele já está pensando o que tem que fazer mais à frente, pensando o que aconteceu antes, o que vai acontecer amanhã. Ou seja, as ideias dele vão divagando, então, numa forma muito rápida. Então, está errado isso aqui. 2. Receptores de terminações nervosas Krause estão relacionados a calor e Ruffini a frio. Para variar, está invertido. Krause que é frio e Ruffini que é calor. Tá? São exatamente aquelas terminações nervosas ligadas aos órgãos do sentido. São elas que vão exatamente o quê? Associar-se ao sistema nervoso central para que capte informações. Por isso, isso aí está errado. E as outras duas estão certas. Trofanil e fluoxetina, esse nome que eu estava querendo lembrar, que as pessoas gostam de tomar muito para manter a concentração, né? Às vezes faz utilização para isso, para exatamente fazer o quê? Os seus estudos. Então, isso é muito mais indicado, por exemplo, pessoas que têm, às vezes, problemas exatamente para quê? Vamos dizer, em relação a pós-operações, por exemplo, de redução de estômago, tá? Então, o indivíduo mantém concentração para quê? Para não ter que desviar seu pensamento para a comida. Então, com isso, o que ele faz? Você usa, às vezes, para inibidores exatamente de cansaço. Isso é perigoso, e também ele causa dependência. São inibidores da distimia. Isso está certo. Distimia exatamente é para isso. É perda exatamente desse foco, e você usa essas duas drogas para isso aí, em função exatamente para esse tipo de depressão, de alteração psicológica. Fibras proprioceptivas inconscientes estão relacionadas à regulação reflexa do cerebelo. Corretíssimo. Esse evento proprioceptivo inconsciente, traduzindo, sabe o que é? É o movimento. Você está dormindo e você tem o quê? Movimento peristáltico, o movimento exatamente de batimento cardíaco, uma série de estruturas que são involuntárias, vísceras, estão exatamente sofrendo o quê? Um controle por parte do sistema nervoso. Então, essas proprioceptivas inconscientes estão relacionadas a isso, consequentemente, terceira e quarta correta, por esse motivo, letra D de dado. Opa, acho que eu pulei demais aqui. Caprichei no dedo, sim, caprichei no dedo. Vamos lá. Funções nervosas, verdadeira e falsa. O controle das funções viscerais é exercido pelo sistema nervoso autônomo. Perfeito, né? Isso aí é a base do que eu falo o tempo todo no ouvido de vocês, né? Falou de víscera, falou sistema nervoso autônomo. É ele que controla, independente da sua vontade. Eu aqui falando, vocês aí calados, não importa. Nesse instante, o sistema nervoso autônomo está interferindo em função disso aí. Verdadeiríssimo. Os dendritos atuam como receptores de estímulos e os axônios como condutores de impulsos
nervosos, perfeito. Você tem exatamente o quê? Dendritos conduzindo isso, e os axônios estão apenas o quê? Como meros mecanismos de passagem do impulso nervoso. Então, tudo certo. Células nervosas têm uma função, por função, transformar o impulso nervoso em estímulos físicos e químicos recebidos da periferia. Deixa eu continuar. Recebidos da periferia do corpo e transmiti-los ao sistema nervoso central através de fibras eferentes, que constituem os nervos motores. Peraí, tá tudo trocado. Você manda o sistema nervoso central via aferente. E sim para o nervoso, para o motor, aí sim você usa o eferente, tá? E você transforma esses estímulos do quê? Nervosos, captação de informações, tudo isso, o cérebro trabalha e te devolve numa forma de ação, tá? A posição disso aí, para variar, é que está trocada, por esse motivo está falso. Os dendritos transmitem impulso nervoso para outras células nervosas ou para outros... Os dendritos transmitem impulso nervoso para outras células nervosas ou para órgãos efetores. Dendritos não, são os telodendros, tá? São eles que têm os botões sinápticos, são eles que vão favorecer isso. Eles são sistemas de passagem, tá? Então, por esse motivo, ele está o quê? Falso em virtude disso, tá bom? O último, o impulso nervoso possui uma intensidade proporcional ao estímulo que lhe deu origem. Não necessariamente. O cérebro, ele dá uma equilibrada nisso aí. Às vezes você tem um estímulo muito forte, mas às vezes a sua reação é um pouco mais fraca. Quem vai determinar isso exatamente é o cérebro. Por isso que o cérebro está no meio da história para determinar como vai ser esse tipo de resposta. Nem sempre o tipo de estímulo é proporcional ao tipo de resposta. Isso pode variar, tá? Em função de uma coisa e outra. Por esse motivo, a última está falsa e, consequentemente, a letra E é a opção correta. Vamos lá analisar nosso neurônio para ver nossas questões corretas aí. Em 3, o corpo celular. Você pode ver, já posso te adiantar, já até para facilitar as questões. 3, você tem o quê? O corpo celular, tá bom? Do neurônio. 4, você tem exatamente o quê? A questão das contrações, ou seja, os nódulos de Ranvier, tá bom? Onde você tem exatamente o quê? Os estrangulamentos. O 5, você tem aqui a estrutura na qual você tem o quê? A questão do axônio, em função disso aí. E, é claro, lá você tem os botões sinápticos também nas extremidades. Vamos agora dar uma olhada aí, que eu vou organizando isso para vocês. Em 3, podemos observar o corpo celular, onde estão localizados o citoplasma e o núcleo. 2, tudo certo. E por onde emergem ramificações denominadas dendritos. 1, correto. Em 4, podemos identificar o axônio, beleza. E que termina em ramificações que são os telodendros. O 7, tudo bem. Então, você tem lá o 4, exatamente como axônio, tudo certinho. O 5, ele está identificando o quê? Então, pode ser ali bainha de mielina, poderia ser, se tivesse ali célula de Schwann, que não, ali também, você poderia estar identificado isso aí, se fosse, poderia ser célula de Schwann ali, e estaria correto, tá? Então, tá certa a primeira. A segunda, a velocidade da condução do impulso nervoso é maior nos axônios 4, com células de Schwann e bainha de mielina 5. Eu acabei de falar para vocês. A troca de cargas elétricas não ocorre em regiões de mielina, e sim nos nódulos de Ranvier. Ou seja, são saltos que ele está falando. Lembra dos saltos energéticos? É isso que ele está falando lá, que é em 6. Razão pela qual a condução é dita saltatória. Exatamente aquilo que eu te falei. A questão das contrações que você tem ali são os nódulos. Então, com isso, a cada nódulo ele vai saltando. Então, com isso, a energia vai passando cada vez mais rápida. Por isso que o 0,2 está correto. Depois, o impulso nervoso ao longo do neurônio segue o seguinte caminho. Entra pelo dendrito 7, e passa pelo corpo celular 4, e sai pelo axônio. Errado, né? Lembre-se sempre que é corpo celular axônio. Isso aí está o inverso. Então, por isso está errado. 8. Ao atingir as ramificações finais do axônio, você tem o impulso nervoso o impulso nervoso provoca, a exocitose de partículas sinápticas, com a liberação de neurotransmissores. Correto.
Lembre-se que a dopamina vai estar ali, exatamente os botões sinápticos vão ter exatamente fazendo o quê? A liberação disso. Então, com isso, é importantíssimo que ocorra, inclusive, esse evento por esse motivo. Então, por esse motivo, está corretíssimo isso aí. 16. Nos axônios 3, correto? Correto? Não, correto, doido. Nos axônios, não. No número 3 é o corpo celular. Podemos distinguir bem a célula de Schwann. Errado. 2 ali é o núcleo, tá? Do corpo celular. Responsável por sintetizar a bainha de mielina, que preenche toda essa região. Totalmente errado, né? Então, com isso a 16 está errada. Temos a 1, 2, 8, totalmente correta. E com isso temos lá a nossa letra A, B, C, D, E, né? É isso? É. Letra E como correta. Vamos lá. E a 10 é a última. Até acho fácil ela. Quem estudou todo o capítulo vai matar isso aqui mole. Ao se distrair, José furou o dedo do pé com a agulha. Sua reação foi imediata e deu um salto para trás. É exatamente a ideia do arco reflexo, que a gente tanto fala, né? Eu chego, tenho um objeto, estimulo, e com isso eu recuo, eu tiro a mão, eu tiro o pé. Então isso exatamente é típico, como ele está falando aí, da medula. José vai na segunda situação, José vai ser medicado, tomando uma injeção na veia, de modo que ele fica com o braço estendido, aguardando em seguida ao receber a picada da agulha. Não expressa nenhuma reação. Por que ele não expressa? O cérebro está interpretando aquilo ali, porque ele está vendo a agulha e a seringa, que aquilo é um remédio. Ele precisa tomar para ficar bom. Então, com isso, o cérebro faz essa associação. Por isso que ele não vai tirar o braço. Então, por que ele deixa lá? Isso é exatamente uma ação coordenada do cérebro. E, por consequência, o cérebro trabalhando assim, dessa forma coordenada, consegue exatamente fazer com que haja o quê, meninos? Exatamente uma identificação do tipo de ação e, consequentemente, distinguir e determinar o que ele vai fazer. Por isso é o cérebro na primeira, tá? Né? O cérebro exatamente na segunda situação, e a medula está relacionada na primeira, que exatamente a primeira é o típico arco reflexo. Alguma pergunta, meninos? Ou está tudo fácil, tudo mole, tudo tranquilo? Unidade 1. Hein, garotos? Algo me perguntar, algo falar, algo comentar? Ayla Bastos, Beatriz Cavalcante, Bruna Cavalcante, Bruna Almeida, até troquei, Kaique Silva, Dandara, Emily, Fernanda Monte Alegre, Jane, Juliane, Lara Monteiro, Leonardo Bezerra, Letícia, Marcele, Matheus, Melissa e Yuri. Tá tudo bem? Algo a falar? Alguma coisa que queiram comentar comigo? Não, professor. Não. Tranquilo. Tudo certo. Tá tranquilo? Se tá tudo certo, então tudo tranquilo, meninos. Até semana que vem nos vemos, ou melhor, até sexta-feira, né? Alguns, né? Que tem a imunologia pela frente. E temos algumas coisas para conversar na sexta-feira, ok? Então, abraço para vocês. Deixa eu aqui encerrar a minha reunião. Vamos lá parar a gravação. Agora lembrei, Bárbara. Então, com isso, está tudo correto.